Irmãos, boa noite a todos. Mais uma vez, a graça e a paz do nosso Senhor seja com todos nós. Amém? Nós já tivemos aqui o nosso momento devocional, nosso breve devocional, que fazemos aqui geralmente no dia de quinta, antes do nosso estudo. Então nós vamos começar aqui a nossa live. Também os irmãos aqui presencialmente estão conosco aqui. Então, peço que os irmãos que puderem ajudar aí compartilhando o link também no grupo da igreja, para que os outros irmãos também consigam acessar. Certo? Eu vou tentar colocar o link também aí no chat aí, para poder também, nas mensagens, para poder os irmãos pegarem mais fácil o link. Irmãos, nós vamos começar hoje uma nova série aí de estudos sobre o culto cristão e nós vamos aos poucos, vamos com bem calma aí tratar desse tema, né, bem pormenorizadamente. Eu tenho alguns materiais que eu vou usar, gostaria até de fazer um apanhado histórico primeiro, mas eu tenho uns materiais que eu vou usar e eu vou acabar tendo que seguir a ordem, né, do meu material. Certo? Irmão Mateus aí, graça e paz. Irmã Elda também, já chegando aí. Graça e paz. Ok, já oramos. Então vamos iniciar aqui a nossa aula. Certo? Meus irmãos, nessa aula de hoje, algumas aulas para frente, nas próximas aulas, eu estarei usando esse material. Esse material não é sobre culto diretamente, ele é sobre eclesiologia, a doutrina da igreja. É um volume, um livro, são 2 volumes publicados em um livro, pela editora Os Puritanos, o livro A Igreja de Cristo, de James Bannerman. É um livro que tem uma perspectiva presbiteriana, é verdade, mas é um livro muito bom, uma teologia muito boa. E o culto, então, nós vamos ver que está dentro de uma perspectiva da igreja, né? A igreja e o culto, esses assuntos estão relacionados. Então, esse é um livro muito bom, ele tinha esgotado, mas parece que publicaram novamente impresso. Um material muito bom, tem ele também na versão digital, no Kindle. Então, quem puder adquirir esse material, ele é muito interessante, mas ele não é só sobre culto, ele vai tratar sobre a igreja de modo geral, mas eu recomendo, né, A Igreja de Cristo, um tratado sobre a natureza, poderes, ordenanças, disciplina e governo da igreja cristã. Então, essa aula de hoje, ela é baseada nesse material aí. Antes de começar a exposição, vamos ler um texto da Escritura, que está em Romanos 1, 18 a 25. Esse texto fala do culto e fala também da religião natural, que mesmo sem a Bíblia, Deus se revela na criação. E mesmo os homens que não têm a Bíblia, eles estão debaixo da obrigação do culto. E a confissão de fé, nós vamos ler mais na frente, também trata disso. Então Paulo ele explica isso lá em Romanos 1, de 18 a 25, quando ele diz: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Então, perceba que pela própria revelação geral de Deus, Paulo está dizendo que os homens são indesculpáveis, porque mesmo sem a Bíblia, eles têm conhecimento de Deus. Há um conhecimento, não é um conhecimento para a salvação, mas há um conhecimento que a gente vai chamar aqui durante o decorrer do nosso estudo de a luz da natureza.
Certo? Então, os homens de modo geral, eles têm um conhecimento que vem da luz da natureza, né? Da lei de Deus que foi colocada em seus corações, né? Embora corrompida pelo pecado, mas eles têm esse conhecimento. Mas eles então se tornaram mudos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Então esses homens, ao invés de glorificarem a Deus, né, tomando a si mesmos como sábios, tornaram-se loucos e adoraram a criatura no lugar do Criador. Fizeram deuses à imagem da criatura. Se você for ver os gregos, os romanos tinham um panteão de deuses, Zeus, né, que era Júpiter, Hermes, que era Mercúrio, eram deuses em formas de humano, deuses em formas humanas. E também, como vemos na antiguidade, haviam deuses também como em forma de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, e veio o juízo de Deus, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então veja que o desvio de Deus e o desvio do culto estão muito associados. A apostasia de Deus, né, o negar a Deus e um culto corrompido, essas coisas estão muito próximas, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado. E aí Deus pune esses homens, os entregando à concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Então Paulo está dizendo que a imoralidade é um juízo de Deus, entregando os homens a esse coração corrupto, porque não cultuam a Deus como deveriam. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então é um texto aí para a gente começar aqui nosso tema. Não é um estudo expondo o texto, é um estudo temático, né? Mas é bom a gente sempre ler e analisar um texto, né? Ter aí como um pontapé inicial um texto bíblico, né? Nós já lemos lá Êxodo 20, também na devocional, e agora aí Romanos 1, de 18 a 25. Irmãos, qual o fundamento do que fazemos no culto? Será que há um fundamento? A maioria das pessoas não pensam nisso. Tudo é muito automático. E as pessoas acham que o culto tem muito a ver com a cultura. Então o brasileiro cultua de um jeito, o africano de outro, o americano de outro, o europeu de outro, né? Então geralmente as pessoas entendem o culto muito como uma manifestação cultural, ou como a comunidade quer fazer, ou como agrada, ou como sempre tem sido feito, né, a tradição daquele grupo. Mas será que a Bíblia tem algo a dizer sobre o culto? Por que fazemos o que fazemos na adoração? Será que há uma base bíblica para aquilo que fazemos? O que é que a Bíblia e o cristianismo, de modo geral, tem a dizer sobre isso? O que é que a Bíblia... claro que nós somos presbiterianos. E sempre há uma tentação de falarmos dentro de uma bolha, né? De uma bolha presbiteriana. Mas o que vamos falar aqui, irmãos, cremos que é bíblico, né? E claro, somos bíblicos, somos presbiterianos, porque cremos que a nossa igreja é uma igreja bíblica. Então o culto presbiteriano é bíblico. Será que existe algum padrão para o culto cristão? Alguma norma? Ou não? O culto, ele pode ser de qualquer maneira, não há padrão, cada um vai ter uma maneira de cultuar. Qual a contribuição da reforma protestante e do princípio do sola escritura para essa questão? Um dos problemas da igreja de Roma, do qual os reformadores romperam, foi a perversão do culto, a missa, a idolatria, né, a colocação ali de ídolos, né, atribuindo ali àquela hóstia a presença física de Cristo, uma idolatria presente ali naquele rito.
Então, a reforma, ao voltar à Bíblia, ao retornar às Escrituras, pelo princípio do só Escritura, também houve um retorno ao culto bíblico, ao culto cristão, a um culto simples. Então, quando você estiver estudando a história da igreja, você vai perceber que todo o Antigo Testamento, que trata sobre o culto, houve o surgimento do culto sinagogal, depois do exílio, né? Aí vem o Novo Testamento, o culto cristão, né? E aí nós temos também na Reforma um momento marcante de retorno à simplicidade original do culto, né, do Novo Testamento. Então, os reformadores, eles procuraram ser muito bíblicos. Eles aplicavam a Bíblia a todas as áreas da vida. A Bíblia, para eles, era a única regra de fé e de prática. Então, a Bíblia também tinha influência no culto, certo? Então, eu não sei se você já parou para pensar nisso, né? Eu, como cristão, a minha experiência com relação a isso é que eu só fui estudar seriamente o culto quando eu fui para o seminário. Porque isso é pouco tratado nas igrejas. Embora, vamos ver aqui, que a nossa confissão de fé trata do culto. Então, por que isso não é pregado? Não sabemos. Por que não é ensinado como deveria? Então, o fato, irmãos, é que eu estou aqui como pastor para instruir, né, para trazer esse ensinamento. E eu sou consciente de que muita gente nunca teve a oportunidade de ter um estudo, né, mais pormenorizado sobre o culto. Então eu peço que você tenha paciência, né? Eu tenho que ter paciência com os irmãos, vocês também comigo, para a gente caminhar, certo? Caminhar juntos aí, essa jornada aí nesse tema, e tentar observar, e também em oração, né? Também entendendo que se está revelado, se é um assunto bíblico, né? Se Deus está falando nas Escrituras, então nós devemos investigar com temor de Deus e desejando também nos submeter à vontade revelada de Deus, certo? Então eu vou trazer aqui citações do livro, certo? Do livro do Bannerman, vou trazer citações, né? O capítulo aí que eu estou tratando, né? O título está aí, nesse título maior, A Origem Divina, a Permanente Obrigação e as Corretas Partes do Culto Público. Será que esse negócio de cultuar vem de Deus mesmo? Será que a gente tem a obrigação de cultuar? Será que é dever cultuar ou não? Ou é facultativo? Cultua se quiser. Né? São questões que nós vamos tentar responder hoje aqui. Certo? Mas antes de entrar nesse detalhe, né, Bannerman ele diz o seguinte: e veja aí a relação entre a questão da igreja e o culto. Foi confiada à igreja a tarefa de preservar o culto público a Deus na sociedade cristã, de acordo com o método que ele prescreveu. Então, Deus prescreveu o culto na Bíblia, é o pressuposto, e a igreja, é o papel da igreja, né, preservar esse culto. Né, os reformadores, né, os puritanos, eles procuravam purificar o culto, né? Preservar o culto, porque há uma tendência do culto se corromper. Deus salvou Israel do Egito. Deus falou: não faça ídolos, não adore igual às nações. Leia lá a história de Israel. Eles começaram a servir a Deus. Daqui a pouco o culto começava a se corromper. Eles começavam a incluir coisas no culto. Então é o papel da igreja, né, preservar o culto de acordo com o método que Deus prescreveu. Administrar os meios exteriores de graça, que Ele torna eficazes, né, eficazes mediante seu Espírito. Nós cremos que é um outro assunto da teologia, meios de graça, que Deus usa alguns meios para nos abençoar espiritualmente. E o meio de graça por excelência é a pregação, a oração, os sacramentos. Certo? Então, a igreja administra os meios de graça. Há uma bênção especial no ministério da igreja, na pregação,
Nós vamos ver isso aqui, guarde isso, nós vamos ver isso até o final. Vai ser enfatizado isso. Então, há algo especial na igreja. Nessa época de pandemia, de culto online, da multiplicação dos desigrejados, é muito importante esse estudo que teremos aqui, que nós vamos ver a importância do culto e da igreja, e dos meios de graça, certo? Vamos ver isso, certo? Então, Deus usa a igreja, né, para dispensar esses meios de graça, né? Dispensar a provisão exterior para reunir e aperfeiçoar a sociedade visível do seu povo nesse mundo. Provisão que ele designou para o seu bem aqui na terra. Então, o culto e a igreja é para o bem do povo, para a edificação, para a bênção espiritual. A igreja possui certa medida de poder e autoridade em sua função relativa a esses assuntos. Então, a igreja tem poder de preservar o culto, de manter o culto puro e bíblico. Vamos ver algumas perguntas. Voltando, às perguntas. Eu preciso mesmo prestar culto a Deus? Com a pandemia aí, muita gente, com bons motivos, e respeitando, se afastaram do culto. Tem a questão de saúde, que é bem verdade, é uma doença que não tem uma porcentagem mais grande, mas mata de fato. E em obediência às autoridades, para preservar a saúde, houve uma ausência do culto. E aí, corre o risco das pessoas se acostumarem com a ideia de servir a Deus remotamente, online, virtualmente. Mas será que é necessário o culto? Vir no dia do Senhor, prestar culto? É obrigatório isso ou não? É facultativo? Se o crente quiser vir uma vez por ano na igreja, uma vez por mês, pode? Ou não? Ele é um dever. Parece, irmãos, presta atenção, parece que é sem sentido essas perguntas para a gente que está aqui, que sente essa necessidade. Parece óbvio que a gente tem que cultuar, mas está sendo questionado isso agora, nesse momento. Muitas pessoas estão questionando a igreja, as instituições. Para que ter igreja, pastor? Só serve para... tem pastor aí que é mercenário, coisas do tipo. As pessoas estão buscando ser desigrejadas, não congregar, não estar cultuando. Então, é muito importante a gente saber: Deus requer o culto, é um dever, uma obrigação. O culto é uma ordenança permanente e constante da Igreja de Cristo. Onde é que nós vamos encontrar respostas para isso? Será que vamos encontrar no mundo secular ou nos desigrejados? Claro que não. Então, o mundo secular acha que não é essencial o culto, a igreja. Os desigrejados também vão dizer que é perda de tempo, que ele pode ser abençoado lá sem vir aqui, sem cultuar, sem ter comunhão. Vamos pensar, medida do estudo nisso, e é assim mesmo. Precisamos mesmo da igreja e do culto? Sim ou não? Vamos caminhar e tentar responder essa questão. Em primeiro lugar, o fundamento da adoração e do culto público se encontra na própria lei da natureza. Então, os reformadores, eles sempre falavam muito, antes de ir para a Bíblia, a lei da natureza, porque a Bíblia fala que existe essa lei. Eu vi lá em Romanos, irmãos viram, que mesmo o homem sem a Bíblia, ele tem uma luz na natureza, ele tem uma lei de Deus dentro dele, que ele tem um discernimento do que é o certo e do que é o errado, embora corrompido pelo pecado. Então, irmãos, por enquanto abstraia a questão da Bíblia, do cristianismo. Pense no homem, mesmo o homem sem Bíblia, sem Deus, o Deus cristão, o Deus da Bíblia. Faz parte do próprio ser da criatura, do homem como criatura, a lei de amar, honrar e servir ao seu Criador. Há uma relação natural entre Criador e criatura, certo? O homem foi criado para adorar a Deus, está na natureza do homem.
certo? Sem o culto, muitas das faculdades, das aptidões da natureza do homem, como ser social, criadas como foram para a glória de Deus, não podem ser desenvolvidas de maneira apropriada. Então, sem o culto, o homem não pode ser tudo o que ele foi criado para ser. Nós somos criados para a glória de Deus. Nós somos criados para coisas mais elevadas, mais altas. O culto, a adoração. A própria lei e a luz da natureza nos dizem que a adoração pública a Deus é uma ordenança permanente e contínua para toda a raça humana. Então, a sociedade, de modo geral, aqui não estou falando de cristianismo, não. As pessoas, de modo geral, são religiosas. Elas sentem necessidade do culto, de cultuar, de agradecer a Deus, de orar, de buscar a Deus. Então aqui, o argumento a favor do culto é usando a lei da natureza, observando a história, observando como o homem se comporta em sociedade. Então o culto é um fato na sociedade, nas civilizações, certo? Agora, em segundo lugar, nós vamos ler o segundo ponto aí, a instituição da ordenança do culto público como uma ordenança constante e permanente para o homem, demonstra-se pela divina indicação com respeito a ela. Então, não só a luz da natureza, a Bíblia, a revelação de Deus, há uma indicação de Deus, uma ordem para o homem cultuar, adorar. Como é que o homem pode manter seu relacionamento com Deus? Como é que é esse relacionamento? Criador e criatura. Qual o método que o homem pode se aproximar de Deus? Adorar o seu Criador. Qual o método? Se você ler na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, lá no Gênesis, quando houve a queda, Adão e Eva tentaram fazer cintas de figueira. Deus não, pegou, matou um animal, cobriu eles, teve sangue ali. Depois você vê, logo depois você vê Adão e Eva sacrificando Caim e Abel. E nós entendemos que havia uma revelação ali já. Deus falava com Adão e Eva, houve a promessa do Messias vindouro, que pisaria a cabeça da serpente. Então sempre houve uma revelação. Então aqueles altares que eles faziam não eram por acaso. Possivelmente a oferta de Caim não foi aceita, não só por causa da questão do coração, também da atitude, mas porque ele não cultuou também da forma correta. Então a maioria dos comentaristas, eles dizem que o problema da oferta de Caim foi tanto forma quanto conteúdo. Então Bannerman afirma aí que esse modo de adorar a Deus, de se aproximar de Deus, não foi deixado por conta da sabedoria ou da criatividade dos homens para ser regulado, mas o próprio Deus determinou e regulamentou. Então, se você for estudante das Escrituras, você lê a Bíblia com atenção, você vai perceber que o culto, desde o princípio, foi algo que Deus tratou com muita seriedade, e Ele não deixou o homem fazer do jeito dele. Lembra que eu li o texto lá de Êxodo 20? Deus disse: faça um altar de terra, e não pode ir ferramenta naquele altar, porque onde o homem toca, ele corrompe. Tem várias ilustrações do culto do Antigo Testamento que não era permitido a mão humana intervir no culto. Porque quando o homem intervém no culto, ele corrompe, e também, de fato, ele vai contra a ordenação de Deus. Então, estudando na Bíblia o culto, você vai perceber isso, que o homem não foi deixado entregue a ele mesmo, a sua inteligência, para descobrir a melhor maneira de cultuar, ou como deveria cultuar, ou como agradar a Deus. Para que você saiba como agradar a Deus, você tem que ouvir de Deus como é que Ele quer ser agradado. O culto público a um só Deus e Pai de todos é, na verdade, uma das responsabilidades da religião natural.
Mas, além disso, se tornou uma das claras indicações da religião revelada. E a maneira como deve acontecer foi claramente prescrita. Então, temos que cultuar, sim, tanto a religião natural, nos mostra isso, quanto a Bíblia, a revelação escriturística. Sempre houve uma igreja na terra. Lá, Deus sempre teve uma igreja, certo? Não no sentido do Novo Testamento, mas desde Adão, né? Depois veio ali Noé, né? Depois teve Abraão, Moisés, né? Davi, Josué depois, né? E sempre houve uma igreja na terra, em cada dispensação, desde a primeira. Qual a diferença da igreja? Quais as marcas que distinguem a igreja? O que é que nos distingue de quem não é a igreja? De quem não faz parte da igreja? Meus irmãos, uma das marcas distintivas da igreja do restante do mundo é a fé comum e por se unirem em ações públicas de adoração, o culto. É uma marca distintiva. Veja a importância do culto. Né? Então, o culto nos separa, nos distingue. Porque nós não cultuamos como queremos. Se você quiser cultuar como o homem quer, como é a vontade do homem, você vai perceber que geralmente quando o culto ele sai desse padrão que vamos ver aqui, ele se degenera e ele acaba se tornando muito parecido, porque é o homem no centro. Os cultos que tem por aí, que não são bíblicos, o homem está no centro do culto. É um culto de si mesmo, né? É um culto à vontade do homem. E aí, irmãos, isso não tem base numa análise bíblica do culto em toda a Escritura. A sua declaração de fé diante dos homens e a sua associação numa forma eclesiástica com o propósito da adoração religiosa pública não eram assuntos de simples opinião da parte deles. Se eu tenho que cultuar Deus, se eu tenho que ser da igreja, né, da Assembleia dos Santos, não é questão de opinião, não é questão de desigrejado, né? Eles defendem que eles têm motivos para não estar na igreja visível, né? Como se isso fosse algo que fosse possível, né, para nós. E nós entendemos, irmãos, que não tem como. Nós temos que estar unidos à igreja. É claro, o mais importante é a igreja invisível, mas também a visível. Certo? Então, eles se reuniam dessa forma. Está falando do povo desde o Antigo Testamento, desde lá de Adão. Eles se reuniam dessa forma pela clara instituição de Deus, de acordo com a promessa de que Cristo teria uma semente que o serviria, e uma igreja em todas as épocas. Então Deus tem uma igreja em todas as épocas, e nós devemos desejar fazer parte dessa igreja fiel. A adoração pública, portanto, é uma ordenança revelada por Deus e acrescentada à obrigação natural. Então, o homem, por natureza, tem o dever de cultuar Deus, de separar tempo para Deus. Por natureza, por ser criatura. E acrescenta-se a isso a revelação bíblica. Então, nós temos um dever duplo de cultuar. Dever duplo de dedicar tempo a Deus, servir a Deus, do modo como Ele ordena na sua palavra. A maneira como se desempenha a adoração em comunidade, em adição ao dever, foi claramente indicada por Deus. Irmãos, aqui eu ainda não estou entrando em alguns textos, né? Eu estou expondo argumentos, né? Mas mais na frente nós vamos ver, né, algumas indicações aí de texto. Mas aqui é um argumento, nós estamos argumentando aqui. Então, a maneira como se desempenha a adoração, ela é indicada por Deus. Embora não esteja citando o texto, pode ler aí, de Gênesis a Apocalipse. Né? Lembra de Adão, lembra de Noé, lembra de Moisés. Né? Irmãos, lá em Moisés, todo dia tinha 2 sacrifícios. O sacerdote fazia 2 sacrifícios, um de manhã e um de noite. Tinha as festas da Páscoa,
né? Pentecostes, né? Aquelas festas lá de Israel, tudo aquilo ali era culto, era adoração. Então, desde o início, nunca houve falta de orientação da parte de Deus a respeito da forma e do método de adoração. Por que agora no Novo Testamento é livre? Isso aqui é para você pensar, certo? Deus sempre disse como Ele queria ser cultuado. E agora no Novo Testamento as pessoas dizem, não, agora é livre. Nós não estamos mais debaixo da lei, sim da graça. A adoração é em espírito e em verdade, então é livre. O homem pode cultuar como, né, ele quiser, o importante é a liberdade. Né? E até mesmo o uso dessa palavra liberdade, ela fica prejudicada. Né? Porque, como salvos, nós somos livres para obedecer a Deus. A liberdade cristã não é a liberdade para fazer o que eu quero, para cultuar do jeito que eu quero. Isso não é o padrão, né, bíblico de liberdade. Certo? Então, sempre houve uma adoração regulada por Deus. Certo? Então, como é que o homem pode se chegar a Deus? Não é do jeito que ele quiser. O homem, para se chegar a Deus, ele tem que se chegar do jeito que Deus diz que ele tem que fazer. Em todos os tempos foram concedidas observâncias e instituições claras. Então, Deus tem instituições. No Antigo Testamento havia uma liturgia do culto. Tinha que ser exatamente daquele modo. No Novo Testamento não há uma liturgia, há princípios. Mas não é de qualquer jeito. Nós vamos ver, se não hoje, né? Eu espero que a gente veja isso nos nossos estudos. Então, em todos os tempos foram concedidas observâncias e instituições, né, impostas e eram requeridas pela lei natural. Então, a própria natureza, junto com a revelação, em adição de claras instituições de adoração e a expressa regulação da maneira como deve ocorrer, se tornaram necessários devido à queda. Então, Deus tinha que dar um modo do culto, principalmente por causa da queda. Porque se Deus deixar o culto à vontade do homem, irmãos, você lembra como é que era o culto pagão, né? Até imoralidade no culto tinha. Até prostituição no culto havia. Então, isso não está longe não. Você lembra aquele texto que Moisés demorou lá no monte, aí o povo adorou o bezerro? Eles estavam numa farra. Quando Moisés desce, ele estava adorando o bezerro, dizendo que era o Senhor. Uma coisa que Deus não havia estabelecido, que Deus proibiu fazer imagens. E eles estavam fazendo uma farra. Né? Pelo contexto que tudo indica, se empanturrando de comida e bebida. Então, se o culto foi entregue à vontade do homem, pode acontecer muita coisa absurda, né? Muita coisa horrível. Então, depois da queda, da separação entre o homem e Deus, ocasionada, né, por esse evento, ficou a cargo do próprio Deus e dele somente dizer se permitiria outra vez que o homem se aproximasse dele. Então, na verdade, se Deus quisesse, ele poderia não querer mais nenhum relacionamento com o homem. Se Deus quisesse que todos se perdessem, ele seria justo. Se ele quisesse, não tem mais oportunidade não. Vocês tiveram uma chance, perderam, agora vocês vão ter que ser punidos. Que é o que aconteceu com os anjos. Os anjos que caíram, não tem outra oportunidade para eles. Deus poderia ter feito isso com os homens. Certo? Mas, se ele quer uma reconciliação, quem vai prescrever os termos é ele, é Deus. O assunto dessas condições, aí da maneira que o pecador pode aproximar-se de Deus, uma adoração aceitável, não ficou a cargo do pecador. Nós somos, irmãos, de uma geração, de um pensamento muito orgulhoso, muito individualista. Nós somos de uma mentalidade consumidora. As coisas são do nosso jeito.
E a gente às vezes traz isso para a igreja, porque assim, na sociedade aí fora, você, como cliente, quando você está pagando uma coisa, você pode exigir, geralmente você exige no máximo, né? Para que a coisa lhe agrade. E você está certo, você é cliente. Né? Há uma máxima aí que o cliente tem razão. Né? Então, um bom comerciante vai querer ser um bom comerciante e querer agradar o seu cliente. Mas na igreja não é assim. Porque na questão espiritual, quem tem que ser agradado é Deus. O culto, ele não é feito de uma maneira que agrade ao espectador. Ele é feito de modo bíblico. É claro que, pastor, então quer dizer que eu não vou ter alegria no culto, não vou ter prazer? Sim, você vai ter prazer e alegria espirituais. Certo? Você vai ter a alegria do Espírito Santo. Né? E isso não é uma alegria terrena, né, carnal, não é por agradar a carne, digamos assim. Então, a adoração, né, não ficou a cargo do pecador para que criasse o seu próprio método, mas deve receber de modo submisso o método indicado por Deus. O que o mundo quer dizer é o seguinte, cada um do seu jeito. Tem vários caminhos para Deus. E isso, muitas vezes, a gente absorve no meio protestante, né, no meio evangélico, de que o importa é a sinceridade. Claro que importa também. Né? Há vários textos bíblicos que eu espero também, em algum momento a gente explore isso, que Deus critique Israel, porque eles tinham a forma correta, mas o coração estava longe. Então, claro que o coração importa sim. Mas a forma também nunca foi deixada na mão do homem. Por que agora no Novo Testamento vai ficar? Se, irmãos, se no Antigo Testamento o culto era conforme Deus revelava, de modo inspirado, e no Novo é a critério do homem, nós estamos abaixo daqueles crentes, nós evoluímos. Eles tinham um culto muito melhor do que o nosso. Porque eles faziam o que Deus ordenava, o que a palavra inspirada de Deus dizia. A gente faz o que... Mas não é assim, é o mesmo padrão. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento segue esse mesmo padrão. Por conseguinte, Deus não apenas declarou em todos os tempos a responsabilidade da adoração da igreja, mas também prescreveu a clara maneira de executá-la. E a maneira em que o pecador pode adorá-lo de forma aceitável tem sido prescrita e regulada por meio de clara instituição divina. Então, está nas Escrituras. No Novo Testamento não é tão fácil, porque está em forma de princípios, mas está revelado, certo? Por meio de estudo, oração, nós podemos, com a ajuda de Deus, entender qual é a vontade de Deus. Tudo que não é ordenado pela Escritura no culto a Deus é proibido. Esse é o princípio reformado, esse é o princípio regulador do culto. Isso é baseado também lá no Antigo Testamento. Você vê que os sacerdotes, eles não podiam mudar a fórmula do fogo estranho, do fogo que era colocado lá no altar, senão virava um fogo estranho. Então, se fazemos algo que a Bíblia não ordena, pelo princípio bíblico, que a reforma restaurou, então nós estamos indo além do que Deus orientou e seria, voltando a dizer, um fogo estranho. Tudo que a igreja realiza no culto deve ter base no mandamento divino explícito, ser lógico e claramente deduzido dele ou derivar-se de um exemplo histórico aprovado. Então, mesmo que não esteja diretamente lá dizendo, faça isso, mas tem que ser lógico e claramente deduzido da Bíblia, ou então deve haver um exemplo histórico aprovado. Por exemplo, a alteração do sétimo dia para o sábado, o domingo. A mudança do sábado para o domingo. Não está direta assim na Bíblia.
agora é um domingo, dia pronto, assim, diretamente, não está. Mas se você lê a Bíblia, você pode deduzir isso. E há exemplos históricos de que os crentes se reuniam no primeiro dia da semana. Entende? Então, não é por acaso que é o domingo, o dia do Senhor. Embora o princípio maior é um dia em 7, há uma prescrição de qual é o dia. No Antigo Testamento era o último dia, o 7º dia, e no Novo Testamento é o primeiro dia. Então não é uma questão que não haja, que a Bíblia silencie, não. A Bíblia fala sobre isso. Certo? E aí o que é que acontece aí no meio evangélico em geral? O conceito corrente entre as igrejas protestantes é o da permissibilidade de tudo que não é explicitamente proibido na Bíblia. Como é que as igrejas geralmente entendem o culto? A Bíblia não proíbe, pode fazer. Deus não proibiu, Deus não falou que não pode, então pode. Esse conceito é e ainda é aceito pelas igrejas luteranas e episcopais. Então, por que os cultos protestantes são diferentes? Por que na igreja anglicana, luterana, eles têm um estilo de culto e os reformados têm outro estilo de culto? Porque nós temos o princípio regulador do culto. Se nós não encontramos base bíblica para algo, nós não fazemos. E outras igrejas não seguem isso. Certo? Então, as primeiras igrejas reformadas e protestantes rejeitaram esse conceito por não ser bíblico. Essas instituições de adoração, esse modo de adorar, variou de época para época. Em Adão era o sacrifício, em Abraão tinha também sacrifício, mas ele tinha a ordem da circuncisão e do pacto e a promessa do descendente. Com Moisés tem todo aquele sistema do Êxodo, a Páscoa, a concessão da lei. E no Novo Testamento, em espírito e em verdade. Não é mais restrito a um lugar, é em espírito, mas é em verdade. Ou seja, de acordo com a verdade, com as Escrituras. Então, o argumento aqui é que em nenhuma época, desde a primeira, os pecadores foram deixados à vontade ou puderam escolher com respeito tanto da responsabilidade como da maneira da adoração em comunidade. Então, nunca foi deixado a critério de ninguém se ele pode cultuar ou não, respondendo à pergunta do começo. É dever da criatura cultuar. A luz da natureza diz isso. E é dever do cristão cultuar, irmãos. Mas meu pastor é muito antipático, eu não gosto do meu pastor. Ele só prega coisa desagradável. O seu dever é cultuar. O seu dever, o pastor... meu pastor ele não estuda, ele não é zeloso. Ore por ele. Ore a Deus. Cultue. Não deixe de cumprir o seu papel. O seu dever diante do Senhor. Mas a igreja... ela não é 100% pura, tem algumas coisas que eu não concordo, não concordo com a maneira como é administrada as coisas ali, mas meus irmãos, cumpra o seu dever, é o seu dever de criatura, é o seu dever cristão. Se as coisas não vão bem, ore a Deus, coloque diante do Senhor a sua vida, a vida da igreja, a vida do ministro, porque quem vai perder se você não cultuar, quem está ouvindo aí não cultuar, é você. E nós vamos ver isso aqui até o fim. Fique atento aí que você vai perceber isso. Muita gente, irmãos, acaba por não concordar, às vezes não se sentiu magoado com o pastor, aí começa a boicotar, some da igreja. Aí, eu não vou dizimar não, esse pastor não estou gostando, alguma coisa, não desagradou. Quem perde é essa pessoa. Quem vai perder são essas pessoas. Porque elas vão ser cobradas, porque a responsabilidade delas cultuar.
a Deus. Certo? Então, varia, né? Essa adoração varia. E aí eu vou entrar na confissão de fé. Finalmente vou entrar na nossa confissão de fé, mas antes disso eu vou ver se está aqui a transmissão, se tem alguma pergunta aí dos nossos irmãos que estão lá na internet. Né? Mateus, eu já falei, irmão Marcos, graça e paz, meu irmão aí, Deus abençoe, presbítero Romeu, irmã Josi, irmã Terezinha, irmã Elda. Pastor, como explicar igrejas que cantam músicas gospel ao invés de hinos? Né? Esse é um assunto que talvez eu não consiga tratar hoje. Né? O canto cristão é elemento do culto, então tem que se cantar no culto, certo? Tem que se cantar. O problema todo, talvez que a irmã está colocando aí, das músicas gospel, é que são músicas onde o homem é o centro. Músicas sem teologia, músicas rasas. Né? Não são pessoas que têm conhecimento teológico. Músicas com doutrinas estranhas à nossa doutrina. Então, a música gospel é uma música comercial. Ela não é uma música feita pensada no culto. Ou essas pessoas que fazem essas músicas, elas não estudam e não entendem o que é o culto. Certo? Então, o problema da música gospel... pastor, mas a pessoa maravilhosa. Pode ser, meu irmão. Eu tenho cantores que eu gosto, que eu admiro, que são pessoas crentes de verdade. E até eles acham que o estilo de música que eles fazem cabe no culto, mas não cabe. Porque, às vezes, aquela música é um estilo musical que não está adorando ao Criador, mas é contando uma história, que tem uma lição moral boa, uma história, mas não encaixa com o propósito do canto congregacional, que nós vamos estar explorando isso, né? Então, a igreja que adota a música gospel, eu estou generalizando, né? Estou generalizando porque se tiver algo diferente é uma exceção, porque a música gospel, o artista gospel, ele quer ser um artista, certo? De modo geral, ele quer ser um artista. E isso prejudica, né, a própria composição musical e a ênfase no sentimentalismo, várias coisas que são ruins. Então, os hinos, eles têm uma vantagem de serem com a teologia mais sólida, são frutos de épocas de muito apego à escritura, de avivamentos, não são perfeitos, não são inspirados, né, os hinos, mas eu ainda entendo que o hino acaba tendo uma vantagem. Não quer dizer que toda música moderna é ruim, não estou dizendo isso, mas eu acho que a pergunta da irmã aí, nesse sentido, eu acho assim, o que acontece, talvez que a irmã esteja dizendo aí, e que eu já vi na igreja presbiteriana, que as pessoas não querem cantar, só querem cantar se for música da moda. Se colocar ali um hino já desagrada, a pessoa já não gosta, já torce o nariz, né? E é claro que tem que ser feito com sabedoria, né? Isso, né? Mas em geral, né, as igrejas que super enfatizam a música gospel, há um risco de ser um culto que agrada o homem, antropocêntrico. Então, seria um problema, né? Então, por isso que nós tentamos manter um culto cantando hinos, né? Algumas músicas mais modernas, mas nós tentamos, então, enfatizar isso, até para que a igreja cante boa teologia. Né? E claro que existem, porque não é muito conhecido, mas existem também músicas contemporâneas de boa letra, certo? E que podem ser cantadas no culto também. Então, vamos voltar aqui para a nossa confissão de fé. Certo? Veja que a confissão de fé fala da luz da natureza. A confissão de fé fala, diz que o Banner não expôs no livro dele, né? Aqui é o capítulo 21 do culto religioso e do domingo. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração,
de toda a alma e de toda a força. Então ninguém tem desculpa de não cultuar a Deus. Seu colega de trabalho, esse pessoal que a gente está aqui, às vezes de domingo, fica aí, né? Tanto de pessoas que não estão, né, buscando a Deus, não estão cultuando. A lei, irmãos, não é só, a lei de Deus não é só para crente, não. O pessoal lá fora fica fiscalizando a gente que é crente. Se você desviar um pouquinho, a mesma mão que aponta para cá, um dedo aponta 3 para eles, né? Eles também têm que cultuar a Deus. Eles também têm o dever de obedecer a Deus. Certo? Então, a luz da natureza mostra isso. Mas, aí vem, né? Porém, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo. E tão limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens. Aqui é o princípio regulador do culto. Então, a nossa igreja presbiteriana é uma igreja que tem uma teologia do culto, crê que a Bíblia fala sobre o culto, e que há um modo aceitável de adorar a Deus. Então, há igrejas com culto mais bíblico e igrejas com culto menos bíblico. Não estamos dizendo que Deus aceita só o culto 100% puro, porque não existe nessa terra. E na verdade, o culto pode ter a forma correta. A gente entra aqui para cultuar, a gente tem pecado. Então o culto ele tem que ser aceito por meio da mediação de Cristo. Deus aceita o nosso culto por meio de Cristo, dos méritos de Cristo. Certo? Mas existe um modo de cultuar, um modo aceitável que Deus instituiu. E esse modo é limitado pela sua vontade revelada, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás. Então, se deixar o culto na mão do homem, é cada invenção, meu amigo, que tem aí. Já viu? Já viu as invenções aí? É água não sei da onde, é passar por debaixo não sei do que. Gente correndo aqui dentro da igreja, sai de cambalhota, corre, sai. É a invenção que tem aí no culto. Certo? E ainda existe a possibilidade de Satanás colocar no coração dos homens e a pessoa dizer que foi o Espírito Santo que revelou a ele. Que o culto agora tinha que ser assim. Eu estava vendo um negócio aí na internet, né? Que a gente também, né, é o último bastião, os presbiterianos, né, conservadores, que entende ainda que a liderança na igreja tem que ser masculina, né? Isso tem sido uma luta, né? Pode ser que a gente perca em algum momento, e a igreja aceite, né, pastoras e coisas desse tipo. Mas eu vi um rapaz no meu testemunho, que ele ficou numa igreja, isso fez muito mal para ele, que a mulher do pastor, a pastora, recebeu a revelação que ela queria mandar na igreja no marido, na igreja e em casa. Meu amigo, nessa igreja só quem mandava era a mulher, os próprios homens estavam. E aí você vê que a sugestão, isso é uma sugestão de Satanás, meu amigo. Isso aí não pode vir de Deus, não. Porque não está na Bíblia. O Espírito não vai falar, né? Então isso aí é coisa do diabo, né? Coisa de Satanás. Então, imagine uma igreja dessa, né? Imagine aí uma igreja dessa. Quantas pessoas, imagina falar aqui, até é um pouco cômico isso, né? Mas quantas pessoas, irmãos, estão indo para o inferno nessa situação? Sendo enganadas. Quantas famílias não vão ser destruídas por essa inversão aí? Quantos filhos efeminados? Dentro desses lares aí, que a mulher é que manda. É triste, meus irmãos, é algo lamentável, né? É algo que a gente deveria, como igreja de Cristo, no Brasil, chorar e se arrepender disso aí, porque é sinal de juízo.
se Deus entregar a nossa igreja à vontade do coração do homem, né, ao que o mundo diz que é certo, né, as sugestões de Satanás. Então não pode ser Deus adorado segundo as invenções dos homens, sugestões de Satanás, sobre qualquer representação visível, imagem. Não é um assunto aqui, viu? A gente pode depois tratar essa coisa da imagem, fazer imagem de Deus, é outro assunto. Mas Deus foi muito claro, Ele não quer que seja feita imagem, não quer de jeito nenhum que se faça imagem dele, representação. Uma vez eu vi um padre pregando, aí tinha um crucifixo com a cruz e Jesus pregando, que é Jesus não, né? Uma pessoa lá que ele disse que é Jesus, né? Que para mim não é Jesus, está ali. E ele pregava, o padre apontando para a cruz, né? Ou seja, porque eles vão dizer que as pessoas precisam, as pessoas são incultas, elas precisam de representação visível, precisa de imagem. A gente é de uma geração de muita imagem. Então, nós entendemos que Cristo é pregado aos olhos da fé. Né? Não precisamos, que é pecado até, você ficar trazendo representações para o culto. Representações visíveis. Ou qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Há várias referências bíblicas. Eu não estou expondo a confissão, né? Mas existe a base, como eu faço, né, na aula dominical, escola bíblica, quando eu ensino a confissão, geralmente eu vou lá e mostro todas as referências, né? Mas existem as referências, né? Os irmãos podem depois pesquisar. E nesse capítulo da confissão, ele trata dos elementos do culto. Um dos elementos é tratado num parágrafo, que é a oração com ações de graças. Sendo uma parte especial do culto, é por Deus exigida de todos os homens. Para que seja aceita, deve ser feita em nome do Filho, em nome de Jesus, pelo auxílio do Espírito, segundo a sua vontade, com inteligência, reverência, humildade, fervor, fé, amor e perseverança. Se for vocal, ser proferida em uma língua conhecida. Não adianta você ficar orando, né? Não adianta orar em hebraico aqui, em grego, né? Falar em árabe, não adianta. Porque o propósito da oração é que tem um amém, né? Que a igreja diga o amém. Então, você pode saber várias línguas, né? Mas não pode orar em outra língua do culto, segundo o entendimento confessional. E aí, nessa seção 5, tem os elementos do culto. A leitura das Escrituras com o temor divino, a sã pregação da palavra. Vejam, ler a Bíblia. Isso aqui, irmãos, esse estudo de hoje é muito argumentativo. Eu estou seguindo esse material, mas tenha paciência que nós vamos fortalecer isso na medida que vamos caminhar. Vamos ter uma jornada longa aí. Por enquanto, né, vamos caminhando, mas aqui é um texto confessional, né? Então, é um texto que expõe a Bíblia. E tem várias referências por trás disso aqui, que podem ser consultadas. Então, e afinal, o que é que tem que ter no culto então? Isso é só o que Deus diz que tem que ter. O Novo Testamento fala alguns princípios. Ler a Bíblia com temor, pregação, né? E a consciente atenção a ela. Ou seja, quando você vem para o culto, que o texto bíblico que está sendo lido é um ato de culto, de adoração. Quando o pastor está pregando e você está ali concentrado, você se preparou durante a semana, você orou pelo pregador, chega a hora da pregação, você pede, Deus fala comigo pela tua palavra, usa o teu ministro. Isso é um ato de culto. Você está adorando a Deus com isso. É um elemento do culto de Deus. Fazendo isso com inteligência, com fé, reverência. A confissão de fé aí, né, cita o canto congregacional, citando o cantar salmos com graça do coração, que é outra questão que a gente pode entrar mais na frente sobre a posição dos puritanos, né, nessa questão aí. Mas a ideia aí é o canto congregacional, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos. Então, a ceia, o batismo,
são parte do ordinário culto de Deus. Então, o culto, esses teólogos do passado, à luz de toda a Escritura, homens de Deus que oraram, que estudaram a Bíblia, eles acharam esses 4 elementos do culto. 4 elementos que o Novo Testamento ali iriam nos orientar. Ler a Bíblia, pregação, oração, né? Tem oração também, né? O canto congregacional e os sacramentos, né? Então são 5, né? 5 elementos. Irmãos, isso não é feito por acaso no culto. Nós fazemos isso em obediência, em adoração a Deus. Isso deve ser feito com essa atitude de adoração a Deus. Além disso, né, que é o normal que tem no culto, é o ordinário, pode haver no culto votos, jejuns solenes, ações de graças, né, dependendo da circunstância. Né, às vezes, quando alguém vai ser ordenado ou ser batizado, ele faz ali, né, seus votos, né, seus juramentos, né, de submeter ao governo da igreja, coisas desse tipo. Então vamos dar uma olhada aqui sobre os elementos do culto, né? Vamos dar uma olhada, não sei como é que está o tempo aí, não quero, já está bem avançado o tempo, né? Então vamos correr aí para tentar chegar no desfecho, e aí depois eu posso voltar com calma. Então, irmãos, eu vou ser bem rápido aqui para a gente não ficar muito longo, não é bom, não é interessante para nós. O importante é a gente ir absorvendo, né, aos poucos. Então, pregação da palavra, o canto, né, congregacional, o canto de salmos, a dispensação dos sacramentos, tal, etc. Né, são instituições que Deus revelou. Então tem a oração, né, que está aí, né, depois vocês podem ler, né, está projetado aí no slide, a oração. Também temos aí, né, aí novamente falando da oração, esse slide aí, né. Temos a leitura e a pregação, vou deixar aí para vocês lerem depois, um slide projetado, para poder a gente chegar ao desfecho. Temos aí o louvor a Deus, por meio de salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo também parte do culto comum e da adoração na igreja, certo? Então, depois também vocês podem dar uma olhadinha aí. E quarto lugar, temos os sacramentos. Esses elementos são meios de graça. Eu estou correndo aqui porque o que eu vou falar aqui no final vai ser muito interessante e eu creio que é importante para a nossa aula, porque a gente pode voltar isso aí depois. Então, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. Todas as partes do culto da igreja são caracterizadas por essa peculiaridade. Ou seja, qual é a peculiaridade? Que, como meios da graça, elas não podem nem ser apreciadas, nem usadas de forma nenhuma pelos cristãos individualmente. Ou não podem ser apreciadas ou usadas para alcançar o mesmo efeito gracioso. Então, o que fazemos aqui no dia de domingo no culto, só fazemos aqui. Ah, pastor, mas eu posso orar em casa. O pastor pode estar em casa e levar uma mensagem. Ou então no culto no lar e ter o sacramento. Mas, irmãos, o argumento confessional, nossa perspectiva é que há uma bênção especial sobre o culto público. Há um sentido que o que fazemos aqui no domingo, você só faz aqui. Então, você faça o seu devocional, faça o seu culto doméstico, sirva a Deus, mas o que é feito aqui é feito congregacionalmente. E há uma bênção especial sobre a adoração pública. Eu vou citar um texto mais na frente, que é o Salmo 133, né? Mas nós cremos nisso. Então, todos os elementos do culto que referimos são parte de uma ordenança pública. O culto é público, não é para ser feito privadamente. Então, são coisas que fazemos aqui coletivamente e não individualmente. E são meios de graça. Deus pode abençoar você orando lá no seu pai? Pode, eu creio que Ele abençoa. Mas há uma bênção especial quando você, obedecendo a Deus, vindo com a atitude correta de oração. Ah, pastor, mas por que
as pessoas vão para os cultos e a gente não vê acontecer nada? Será que não é porque não se preparam, não oram, não creem, né, na eficácia? Ouve uma pregação e depois esquece, não ora a Deus para que aplique aquela pregação no coração. Ou seja, as pessoas participam sem crer no método de Deus. Irmãos, isso aqui não é confissão positiva, né? Um salto no escuro. Nós somos ordenados a crer naquilo que Deus revelou, naquilo que é bíblico. Então, se o Espírito lhe convencer de que essas coisas são bíblicas, você deve fazê-las com fé. Então, essas coisas, esses elementos devem ser apreciados como os meios da graça, não pelos cristãos separadamente, mas pelos cristãos em uma situação eclesiástica, em comunhão uns com os outros. Pode ser usado em particular alguns desses elementos? Podem, mas não tem a mesma bênção que transmitem no seu uso público. Então, nós temos que entender que o que fazemos no culto é para Deus, deve ser bíblico o culto, e que Deus abençoa. Por exemplo, a oração é uma ordenança tanto particular quanto pública, mas há uma promessa de uma resposta mais farta e uma bênção mais eficaz quando 2 ou 3 concordarem em pedir qualquer coisa a Deus. Então, ali é um contexto de disciplina, né? Então, se tiverem 2 ou 3 reunidos, né? Então há uma ênfase na Escritura de uma bênção de Deus, né? Então, a igreja reunida orando, há uma ênfase na Bíblia de que há uma bênção nisso. Não quer dizer que não há uma bênção na oração particular de família, não é isso. Mas há uma bênção, né? Deus ele quer ouvir o seu povo também, orando juntamente. Em suma, a bênção que repousa sobre as ordenanças é uma meia bênção quando desfrutada a sós. Então, se você se isolar, você pode até ser abençoado, mas é uma meia bênção. Mesmo nos casos quando a ordenança pode ser usada pelo cristão à parte dos outros. Ao passo que não existe bênção nenhuma prometida ao uso ilegítimo das ordenanças públicas de forma privada. Então, tem que ser usado de forma legítima, né? Fazer o que Deus diz. Você não pode esperar a bênção na desobediência, fazendo o que Deus não disse para fazer. Nós devemos esperar a bênção, crer, orar, pedir, buscar bênção, usando os meios de Deus. Use os meios de Deus. O que Deus está pedindo não é difícil, é simples. Creia, né, no que Deus está dizendo. Então, elas também não podem ser desfrutadas de forma nenhuma em sua característica de meio de graça, exceto de forma social. Então, nós perdemos a fé nisso, de que a pregação é um meio de graça. Deus está nos santificando enquanto estamos aqui sentados ouvindo a pregação. Deus está nos transformando. Deus está operando, convertendo pecadores. Então, não há a mesma bênção, né, no isolamento aí. Então, tudo isso pertence à igreja. Há um sentido em que o culto pertence à igreja. Né, a presença especial de Cristo, do Espírito Santo, né, como instrumento para edificar e fortalecer o grupo coletivo. Então, há um fortalecimento na coletividade da fé. A gente é de uma época individualista, altamente individualista. Então há uma provisão de Cristo para o cristianismo social, né, na comunhão da igreja, há uma bênção, né, é uma bênção mais abundante do que a provisão para o cristianismo individual. Então pode ter alguém, não, mas eu sou abençoado, eu sirvo a Deus aqui no meu canto e só pode ser, não vou negar, Deus é soberano, mas há uma bênção maior na comunhão, na igreja. Certo? Conforme, as claras instituições da adoração da igreja, etc., aí, né, trazem consigo uma virtude desconhecida no caso de cristãos em separado. Então, leia o Salmo 133.
Ó, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, na comunhão, esse salmo está dizendo que na comunhão, ali o Senhor ordena a sua bênção, a vida para sempre. Então, há uma bênção especial, né, na comunhão da igreja. Com isso, demonstramos que a ordenança do culto com seus elementos é uma ordenança divinamente designada. Então, é Deus que instituiu. Quem resiste ao culto público, quem resiste a esse, não é ao pastor, ao conselho que está resistindo, não. É a Deus, certo? E Deus planejou o culto para ser permanente. Se você está enfadado com o culto, com a adoração, então, assim, o problema é entre você e Deus. Certo? Por que Deus quis que o culto fosse só 4 elementos? Você tem que orar, buscar em Deus resposta. O culto, dessa forma, é uma necessidade, uma provisão do Senhor. O culto é uma bênção para nós, irmãos. A igreja, o culto. Quem é que ganha? Quem é abençoado? Quem é que recebe a bênção da congregação, da comunhão? É você, sou eu. Porque muita gente pensa assim, não, eu vou para o culto para poder... Quem ganha é o pastor. E vai ter muita gente ouvindo ele lá. Ele vai se sentir bem, feliz que tem muita gente na igreja. Não. Quem ganha, né? Nós precisamos do culto. Nós não estamos aqui no culto para poder agradar a ninguém, homens. Existem grupos como os quakers. Vocês conhecem os quakers? Você já comeram aquela aveia quaker? E tem um velhinho, né? Pronto, ele é um quaker. Ele era um puritano, só que era um puritano. O puritanismo, irmãos, não era uma denominação específica. O puritanismo era um movimento. Tinha o puritano presbiteriano, puritano congregacional, puritano radical, anabatista. Então, os quakers, eles eram místicos. E eles diziam que era absurdo que os reformados... Era idolatria você dizer que Deus só fala na Bíblia. E eles diziam que eles tinham uma luz interior. Não, Deus fala comigo, não precisa de Bíblia não. Isso aí, você está amarrando Deus, dizendo que Ele só fala na Bíblia. Deus fala comigo diretamente. E esse individualismo fazia com que esses crentes, né, se é que podemos chamar de crentes, essas pessoas, mas fazia com que esse grupo aí de pessoas enfatizasse mais o indivíduo que a igreja. Porque se Deus fala só diretamente comigo na minha casa, se a bênção que eu posso ter em casa é maior do que na igreja, então eu fico em casa. O problema de Arão. Né? O problema de Arão é da irmã dele. Quando brigou, porque Deus só falava com Moisés. Isso, é o caso da família lá de Moisés, né? Os irmãos de Moisés, e do povo ali que ficava meio assim, porque o método de Deus era falar por meio de Moisés. Né? E aí eles queriam que, não, Deus fala por meio de todos, Deus está em todos. Irmãos, Deus está em todos, todo crente tem o Espírito Santo. Mas Deus instituiu ministros. Não é um assunto aqui, tem outro assunto aí, que é o ministério da palavra. Deus instituiu meios. Ele levanta pessoas para pregar a palavra. Deus fala por meio dessas bocas indignas. Né? Então, Deus me deu a igreja. É um privilégio para você ter um ministro, ter uma igreja, ter um pregador. É um privilégio para você chegar ao domingo, você poder preparar sua família, se arrumar, vir à igreja, sentar, cultuar a Deus e ouvir a pregação da palavra. Quem está ganhando é a sua alma, é você. O que é feito aqui é um serviço a Deus em primeiro lugar e a você também, mas não é assim, é a você, mas assim, em primeiro lugar a Deus. E você é beneficiado com isso. Então, os quakers, né, eles eram individualistas, né, e eles achavam que, né, era mais abençoado lá. Na verdade, era mais lá. Então,
que o Espírito de Deus concedido a cada indivíduo supre a ausência de instituições externas e de rituais concretos. Então eles têm um Espírito lá, então não precisa de igreja, de culto público. E que esses últimos foram abolidos sobre a presente economia como as últimas e mais elevadas da dispensação. Não, a gente está no Novo Testamento. Isso aí foi abolido, esse negócio tem que cultuar, via a igreja, isso foi abolido. A gente tem o Espírito, a gente está numa era diferente, melhor. Né? E se tornou desnecessário isso, uma vez que a ministração do Espírito suplantou todos os outros. E de forma especial, toda e qualquer ministração exterior na sociedade cristã. Então não preciso de igreja, de ministro, de pastor. Né? Você gado de pastor, né? Tem gente que acha que ser de igreja você gado daquele pastor, está só ganhando dinheiro nas minhas costas, né? Então tem gente que pensa assim, que ele acha que não precisa de igreja. São esses os princípios, né? Com uma outra diferença, sustentados por aqueles sob o pretexto de uma série espiritual. Essas pessoas se acham muito espirituais. Você que tem igreja, que vai à igreja, que cultua, que contribui na igreja, você é um miserável, você é um gado, enganado. O pastor lhe enganou. Está se dando bem nas suas costas, pastor. Então essas pessoas se acham muito espirituais. Elas têm muito conhecimento. E o conhecimento delas é tão grande que elas se desfizeram das ordenanças do Evangelho. Aquilo que Deus está dizendo assim, isso aqui é para o seu bem. Não, Deus, eu sei muito melhor, eu tenho um Espírito. Isso aí, não preciso disso não. Certo? E mais especialmente com relação ao culto, como instituição permanente e duradoura. Então, tem pessoas que se acham muito sábias espirituais. E essa sabedoria se manifesta em elas sumirem da igreja, do culto. Ninguém sabe onde é que essas pessoas estão, mas elas sumem da igreja, né, e só querem ter o nome no rol. Aí tem algumas pessoas que não sabem onde tem, né? A gente vê isso aí com o pastor. Pessoas que procuram a igreja com o único propósito de ter o nome dela no rol de membros da igreja. E aí ela depois visita a igreja uma vez por ano, duas, né? Quando tem alguma festa. Né? Então, irmãos, essa ideia dos desigrejados é totalmente contrária a tudo isso que falamos aqui. Né? E eu quero encerrar porque o tempo já avançou demais e eu creio que eu cheguei ao objetivo. Então, é o dever nosso cultuar. O principal dessa aula é isso, é o nosso dever cultuar. Nós que ganhamos, né, com o culto do Senhor, nós que ganhamos e tudo mais. Então eu vou ver aqui como é que está lá os irmãos ali. Vamos ver se tem alguma pergunta rápida que eu não posso demorar muito. Mateus. Qual a diferença do posicionamento de Zwinglio para o de Lutero sobre o culto? Né? Então eu falei aí, o luteranismo ele não tinha um princípio regulador do culto, certo? Não tinha um princípio regulador do culto. Né? Eles permitiam coisas entrar no culto que não estava explicitamente declarado na Bíblia. Eles eram mais abertos nessa questão. Né? A igreja luterana e anglicana, a igreja anglicana, os puritanos. Qual é o propósito dos puritanos? Um culto mais puro, mais bíblico. Então, o anglicanismo, a crítica dos puritanos é que ficou resquícios, né, do catolicismo ali. Então, eles não aceitavam isso. Né? Porém, os puritanos nunca conseguiram mudar a igreja da Inglaterra. Nunca conseguiram. A igreja anglicana continuou lá. Nunca mudou. E quando vieram para a América, quando eles vieram colonizar a América, os Estados Unidos da América, aí o puritanismo não tinha uma igreja puritana. Eles ficaram espalhados entre grupos, né? Então, episcopais, presbiterianos, tinham o Jonathan Edwards, né, congregacional. Né? Então não tem uma denominação, né, que diga assim, puritano. O presbiterianismo, eu creio que é o que é mais próximo. Então, viu? O luteranismo é um grupo, o anglicanismo outro
como nós somos presbiterianos, mais na frente eu vou falar muito sobre a questão puritana, porque a nossa confissão de fé, ela é puritana, certo? Então, é reformada. E nesse princípio reformado, então, há uma ideia de que o culto, né, ele deve ser prescrito, né, conforme prescrito. E nós vamos encerrar, para não ficar muito tarde, eu vou orar e aí nós encerramos nosso estudo aqui. Certo? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por mais um dia de estudo aqui na tua casa. Abençoa, Pai, esse momento, usa esse momento para a tua glória. Te peço, ó Deus, que abençoe os irmãos com esse estudo. Estamos iniciando aqui essa jornada, precisamos, claro, fortalecer o embasamento de tudo isso que vimos hoje, mas cremos, ó Deus, que são orientações importantes que tivemos aqui. Abençoa a igreja local, abençoa o teu povo, Senhor, seja exaltado, ó Deus, na nossa vida aqui. Perdoa os nossos pecados quando erramos, é o que pedimos e oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu encerro aqui esse estudo. Sábado eu vou transmitir o estudo pelo Meet, né, para o PH. Quem deseja participar, no grupo da igreja tem um link. Eu vou renovar ali o lembrete. Então fiquem à vontade, os irmãos, para participar aí do culto do Senhor, ou do estudo, né? Do estudo que teremos. Ok? Mais algum aviso, algum lembrete? Lembrar os irmãos para aqueles que desejarem preparar, né, a oferta missionária dos 30 horas. Domingo, né? Domingo agora. Irmãos, domingo nosso culto é pela manhã, às 9h30, culto público. À noite é o estudo transmitido. Então, esse mês é o mês das missões. A nossa sociedade auxiliadora está arrecadando esse dinheiro. Então, quem desejar contribuir, nós já enviamos dinheiro para as missões quando contribuímos. Tem uma parte da presbitéria, etc. Mas os missionários precisam de mais recursos. Muitos missionários vivem de ofertas, complementam a sua renda com ofertas voluntárias. Né? Então, se Deus tocar o seu coração, ore quanto a isso. Se você puder ajudar, você contribui aí, deposita no gasofilácio sua contribuição. Ok? Irmãos, vamos em paz, então. Deus nos abençoe e nos leve com a sua graça. Amém.